uma delas caia, mas se cair, deixa cair, irmão, que do chão não passa. Então não se preocupa, deixa a placa aí, presta atenção na pregação da palavra do Senhor. Eu quero parabenizar a proposta dos jovens, é uma maneira de radicalizar, né? Está aí essa placa central aqui, radicalize, evangelize. É o chamado dessa campanha para a gente ser impacto para essa nação. E essa proposta não é verdade só durante a campanha de missões, é uma proposta para a nossa vida enquanto cristãos, para a nossa vida enquanto igreja, e de fato que Deus nos faça entender que a esperança que esse mundo, que esse país tanto necessita, só pode ser encontrada no Evangelho. Não há nenhum outro lugar, irmão, não há nenhuma outra pessoa que possa oferecer esperança para a nossa nação, para o nosso povo. E é obrigação nossa, como a gente leu lá na boca do apóstolo, ai de nós se nós não pregarmos o Evangelho. Isso pesa como obrigação, pesa como uma responsabilidade que Deus entregou a mim e a você, como povo dele, como gente que já foi salva, resgatada, liberta pela graça que há no Senhor Jesus. Essa noite eu quero expor um texto que está lá em Tessalonicenses. Quero que você abra a escritura na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero chamar a sua atenção para o conteúdo do primeiro capítulo dessa carta escrita à igreja de Tessalônica. É por isso é o nome, segundo Tessalonicenses, porque foi escrito aos crentes que viviam numa cidade chamada Tessalônica. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto. Tessalonicenses 1, segunda carta, do verso 1 até o verso de número 10. Melhor, irmãos, até o verso de número 12. Leremos todo o capítulo. Então vamos lá de novo. 2 Tessalonicenses 1, do verso 1 ao verso 12. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós outros nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus
vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas até aqui a leitura da palavra do Senhor, e a minha proposta é que a gente faça a exposição desse texto, e depois, se Deus permitir, a gente também tire algumas lições dele para nós nessa noite. Olha, o texto está dividido basicamente em 3 coisas que o apóstolo faz pela igreja de Tessalônica nesse primeiro capítulo. A primeira delas é que ele agradece a Deus pela igreja. A segunda delas é que ele instrui a igreja sobre o tema perseguição. E a terceira coisa é que ele ora por aquela igreja. Eu sei que, para a gente entender bem a mensagem desse capítulo, e para a gente aplicar essa mensagem à nossa vida, a gente tem que entender em que circunstâncias a igreja de Tessalônica foi, por assim dizer, organizada. Essa foi uma igreja organizada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele pregou nessa cidade, e como resultado da pregação que ele realizou ali, muita gente se converteu. Na verdade, Paulo, ao chegar em Tessalônica, vai direto para a sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam, e ele prega o evangelho, e a mensagem que ele tem é muito específica. Ele quer mostrar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido a Israel. Ele prega lá e ele consegue ter uma resposta muito positiva, por obra e graça de Deus no coração daqueles irmãos. E antes da gente expor esse capítulo, eu quero ler com você o relato em que essa igreja foi organizada. Porque eu penso que com esse elemento de fundo, a gente consegue entender ainda melhor o propósito desse primeiro capítulo aqui da carta de 2 Tessalonicenses. E a gente vai para o capítulo que é o capítulo em que está tirada a divisa da campanha de missões nacionais. Atos 17. E acompanha comigo a narrativa que Lucas faz em Atos da organização da igreja em Tessalônica, ou a igreja de Tessalonicenses. E diz assim, olha: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem
estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então vamos lembrar aqui umas coisinhas sobre essa igreja. Primeiro, é uma igreja que nasce da pregação de Paulo. Paulo vai lá, acompanhado de Silas, e você vai ler lá em 2 Timóteo, Silvano, que era um apelido para Silas. É a mesma pessoa. Ele então fica ali por 3 sábados. O texto diz que ele fica 3 sábados. Possivelmente um mês, um pouco mais de um mês ele fica nessa cidade pregando. Acontece uma coisa surpreendente. Muita gente se converte, se volta para a graça, para o evangelho. O que isso provoca? A inveja dos judeus. Os judeus ficam invejados do que Paulo conseguiu fazer e cria uma situação muito difícil para ele, a ponto dele ser expulso da cidade. A palavra diz que a malandragem, você vê que essa palavra está na Bíblia, né? A malandragem se reúne lá para criar um problema para Paulo. O texto diz que eles vão até a casa de um sujeito chamado Jason, possivelmente um deles que havia se convertido, e hospedou na casa dele Paulo e Silas, e eles obrigam botarem Paulo e Silas para fora da cidade. O texto diz então que Paulo vai embora, aqueles cristãos pagam a fiança e, pelo menos por aquele momento, resolvem o problema. A história vai dizer, irmãos, que Paulo nunca mais volta a Tessalônica. Nunca mais volta a encontrar esses irmãos da igreja lá de Tessalônica. Ele recebe notícias deles por ocasião de Timóteo. Timóteo informa a eles sobre a situação daqueles cristãos. Paulo escreve uma primeira carta para eles. Uma carta que tinha por objetivo contemplar algumas coisas que talvez ele não tivesse tido tempo de ensinar àqueles irmãos. E aí, depois dessa primeira carta, Paulo recebe uma série de informações sobre a igreja, especialmente algumas questões que aqueles irmãos tinham para colocar para o apóstolo. Uma delas era a questão da perseguição. Por quê? Porque depois que Paulo vai embora e é expulso da cidade, você há de imaginar que os judeus continuam perseguindo a causa cristã. E agora eles se voltam contra a igreja de Tessalônica. Agora eles estão profundamente abalados com a ausência do apóstolo e também tendo no encalço, tendo no pé deles, aqueles judeus que haviam obrigado Paulo a deixar a cidade. É natural que eles tinham muitas questões sobre isso. Tinham preocupações sobre a perseguição. Como, por exemplo, nós estamos sendo castigados por Deus? Por que esses homens estão nos perseguindo e fazendo tanto mal a nós? E lembre, irmãos, era gente recém-convertida. Gente que havia experimentado o evangelho muito pouco tempo atrás. E que agora está enfrentando uma situação muito aguda. O texto diz que invadiam a casa dos cristãos à procura de gente que professasse a fé em Cristo, e colocando essa gente em maus lençóis, dizendo que eles estavam subvertendo a ordem romana, colocando um outro rei no lugar de César. Uma segunda questão que eles tinham apresentado para o apóstolo era com relação à volta do Senhor Jesus. Isso porque Paulo deve ter ensinado isso para eles quando esteve lá, e eles entenderam de uma maneira um pouco distorcida esse ensino. Se você depois puder ler a primeira carta, você vai ver que alguns crentes de Tessalônica estavam vendendo as coisas, abrindo mão dos seus empregos, parando de trabalhar, porque Paulo havia ensinado que Jesus voltaria. Então, já que Jesus vai voltar logo, e eles haviam interpretado esse logo como se fosse amanhã, daqui a uma semana, daqui a alguns poucos dias. E eles estavam abrindo mão de todos os seus afazeres para viverem na expectativa da volta de Cristo. Então Paulo tem que acertar também essa compreensão e esse ensino deles, só para dar alguns exemplos. Então essa é a igreja. Paulo escreve para essa igreja alguns meses depois da sua partida de lá.
Então a gente tem que pensar aqui, irmãos, num grupo de crentes recém-convertidos, que tinha um pouco mais de alguns meses de carreira cristã, e que estão agora sofrendo uma aguda perseguição e tribulação por causa da fé que eles abraçaram. Veja, eles não estão sendo perseguidos porque eram cristãos de segunda categoria, porque viviam a vida deles de uma maneira irresponsável, porque faziam coisas que conspiravam contra a reputação deles. Pelo contrário, eles haviam abraçado a fé, e por causa de terem abraçado essa fé, estão sofrendo tribulações agudas e dificuldades tremendas a partir daquela decisão. Então, agora que você sabe de que igreja o apóstolo está tratando, vamos voltar lá para 2 Tessalonicenses e ver o que ele então tem a dizer a esses irmãos. Primeira parte, versículos 3 e versículo 4. Primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus por aquela igreja. Ele diz assim, olha, irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros. Primeiro Paulo diz assim, eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Ele usa uma expressão aí, irmãos, que é quase que uma obrigação, né? Me cumpre dar graças a Deus. Ele está dizendo assim, olha, é quase que uma imposição eu lembrar de vocês e dar graças a Deus pela vida de vocês. Sabe que todo cristão deveria pensar assim sobre a igreja. Todo cristão deveria ter essa ideia de que cumpre a gente dar graças a Deus pela igreja. E o apóstolo não é diferente. Ele lembra dos irmãos de Tessalônica por aquele breve espaço de tempo que ele ficou com eles e quer dar graças a Deus por eles. Ele tem 3 motivos para isso que ele dá para a gente no texto. Primeiro, eu dou graças a Deus porque a fé de vocês cresce sobremaneira. Primeiro, eu recebi informações de Timóteo de que a fé de vocês só vem crescendo. A fé de vocês tem se tornado uma coisa cada vez mais robusta. E lembre, ele está falando de gente recém-convertida. E ele vê com gratidão um crescimento na fé desses irmãos. Não só a fé cresce, como diz o texto, o vosso amor uns para com os outros vai aumentando. É uma igreja que está aprendendo a crescer na fé, mas uma igreja também que está crescendo em amor. Irmãos, essa é uma coisa que acontece quando a gente é perseguido. Você sabe que esse amor crescente desses irmãos estava sendo nutrido, alimentado pela perseguição. Não é verdade que quando a gente está sofrendo perseguição, a gente costuma se relacionar de maneira mais amorosa com os nossos irmãos em Cristo, que sofrem a mesma coisa. Há quem diga, inclusive, irmãos, que a perseguição é o adubo que faz a igreja crescer. Quando a gente não tem perseguição, assim, quando a gente está vivendo uma vida tranquila, as contas pagas, os problemas ficam ali quase que resolvidos e encaminhados, a gente costuma ficar meio, indiferente. Esse mundo tem um efeito meio analgésico sobre a gente, entorpecedor, não é? A gente vai meio que empurrando com a barriga, assim, vai deixando a coisa rolar, não é? Vai empurrando, vai deixando, vai fazendo. Essa igreja que está crescendo em amor porque ela tem experimentado perseguição. E lembre, eles crescem em amor a despeito das perseguições que sofrem. Curioso, irmãos, que crentes se tornam mais amorosos quando são perseguidos, e não é diferente no caso da igreja de Tessalônica. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Que bom seria se Deus desse uma boa perseguição para a gente, irmãos.
isso tem um poder de crescer amor que é uma beleza. É verdade. A nossa fé cresce a níveis gigantescos. Até porque é nessa hora, irmãos, que a gente coloca as coisas em perspectiva correta. Esse efeito entorpecedor da vida e do dia a dia comum faz a gente valorizar as coisas certas. Então Paulo está dizendo assim, eu quero dar graças a Deus porque vocês, apesar de tudo, continuam se amando cada vez mais. Terceira coisa, é que Paulo quer dar graças a Deus porque ele também se gloria nessa igreja. Olha o que é dito no verso 4, irmãos. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. E ele explica, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Preste atenção nisso aqui. Primeiro ele agradece pela fé crescente, pelo amor que vai aumentando. Mas ele diz assim, olha, não só isso, eu também quero agradecer a Deus porque vocês têm uma fé constante. Constante. Em meio a todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Imagina o seguinte, irmão. Você, na sua casa, e chega lá uma autoridade, arromba a sua porta, leva os seus filhos, encarcera os teus parentes, e diz que está fazendo isso porque você se voltou para Cristo. Que isso é resultado da fé que você professou em Deus. Como é que você reagiria? Como é que esses irmãos aqui reagiram? O texto diz que eles se mantiveram constantes na fé deles. Mesmo em meio a todas essas perseguições e tribulações, nada disso fez eles darem passos para trás. Eu penso, irmãos, que por isso Paulo está dizendo assim, olha, essa é uma igreja que eu me glorio. Sabe qual é a ideia aqui? Quando ele ia nas outras igrejas em que ele pregava o evangelho, ele falava assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês, olha, aprendam a ser como a igreja de Tessalônica. Aqueles irmãos lá, em meio a tribulações e perseguições, têm uma fé constante. Vocês estão aqui com dificuldades e problemas, nada disso se compara ao que aqueles irmãos estão passando. E apesar do que eles estão passando, a fé deles continua constante. Apesar das dificuldades que eles atravessam, nada disso faz eles voltarem atrás. Não é verdade, irmãos, que é exatamente o contrário que a gente faz costumeiramente quando temos que atravessar tribulações e perseguições? Quando elas chegam, a primeira coisa que a gente faz é desistir, desanimar, voltar para trás, repensar, reavaliar, reconsiderar. A igreja de Tessalônica não fez nada disso. A coisa está ficando mais difícil. Nós manteremos a nossa fé constante, firme no Senhor Jesus. Então Paulo fala assim, eu tenho que me gloriar dessa igreja e contar para outros o que Deus tem feito na vida de vocês e usar vocês como exemplo para tanta gente que acha que tem dificuldade demais para continuar avançando. Cumpre-me dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. A primeira coisa que ele faz então é agradecer pela igreja. Mas ele faz uma segunda coisa. Ele instrui a igreja. E ele instrui, irmãos, porque ele sabe que essas perseguições provocam perguntas no coração daquela igreja. Provocam perguntas no nosso coração também. Eu e você já devemos, ou já passamos por alguma situação e já nos questionamos o seguinte: por que eu estou sendo perseguido e atribulado na minha fé, na minha caminhada? Especialmente quando eu vejo que o ímpio, o incrédulo, aquele que rejeita a Deus e a sua palavra, parece viver cada dia melhor, né? O filho dele nunca fica doente,
ele nunca fica desempregado, a vida dele está sempre uma beleza, as coisas com ele nunca dão errado, ele nunca tem problema. Parece que quanto mais eu sirvo a Deus, mais as coisas se tornam difíceis para mim. E ao contrário, no caso dele, quanto mais ele se rebela, parece que mais abençoado ele é. Parece que as coisas para ele nunca tem problema. Ele está sempre por cima da carne seca. Ele está sempre com a conta bancária gorda. Muda de carro toda hora. A obra dele ele faz rapidinho. A minha eu demoro. Compro material e nunca acabo. Ele nunca tem problema. O chefe nunca chama a atenção dele. Os filhos dele nunca ficam doentes. E por que comigo as coisas sempre dão errado? Por quê? Por quê? E aí aquele sentimento de comiseração, né? De lamentar a si mesmo e tal. E todas essas coisas que a gente fica se questionando. Sabe que essa questão é velha, irmãos. Há um salmo, o Salmo 73, dedicado a essa questão. Paulo sabe que as perseguições que aqueles cristãos estão sofrendo vão criar questões para eles. Essas perseguições vão desanimar o coração deles. Essas perseguições vão produzir efeitos negativos sobre eles. Então Paulo vai instruí-los sobre a maneira correta de encarar essas perseguições. Primeira coisa que ele faz 3 coisas também aqui. É aquilo que está no verso 5. Ele diz assim, olha, as perseguições tornam vocês dignos do reino de Deus. Veja aí no verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, a primeira coisa que ele quer instruir aqueles cristãos é que aquelas perseguições deveriam ser interpretadas por eles como Deus dando sinal evidente de que eles estão sendo considerados dignos do reino. Como é que isso funciona, irmão? Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Primeiro é o seguinte, Paulo não está falando que eles estão sendo salvos pelas obras. Não é que a perseguição trouxesse para eles a salvação, porque agora eles são merecedores da graça de Deus. Não é nada disso. Ninguém é merecedor da graça de Deus. Então qual é a ideia que ele está usando aqui? Está dizendo que ao ser perseguido, ao ser atribulado, o cristão está recebendo de Deus um sinal cabal, definitivo, de que ele pertence ao reino. Ele está recebendo da parte de Deus a certeza, a garantia de que de fato ele é digno do reino. Foi o que Jesus disse uma certa ocasião. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, disserem mal contra vocês. Porque isso é sinal claro e evidente de que vocês pertencem ao reino. Então, primeiro é o seguinte, não é para reclamar da perseguição e da tribulação, mas é entender que isso vem para o bem, para dar sinal evidente que você é do reino. Isso é bom. Deixa eu pensar aqui com você nisso. É bom a gente saber que Deus está nos dando o privilégio de ser perseguido por causa do nome dele. Que é uma identificação tão profunda entre nós e o Senhor Jesus, que nós estamos sendo o alvo do ódio, da maldade que cometeram contra o próprio Filho de Deus. Então Paulo está dizendo assim, olha, essa perseguição é para mostrar que vocês de verdade são do reino. Segunda coisa, não se enganem. Deus vai dar paga àqueles que estão atribulando vocês.
Veja aí o verso 6. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo. Ele está dizendo assim: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Está dando para eles uma segunda instrução. Aguenta as pontas, porque Deus vai pagar a essa gente com tribulação também. Essa é uma ideia, irmãos, que parece para nós um pouco estranha, mas é a ideia que aparece em muitos lugares na Escritura. A ideia de que a vingança pertence ao Senhor. Eu sei que a palavra vingança para a gente sempre remete a um homem malvado que come a vingança como um prato frio, não é? Mas não é essa a ideia da Escritura, não. A ideia da Escritura é que Deus vai fazer isso aqui, ele vai dar paga, ele vai fazer um acerto de contas com aqueles que estavam atribulando a igreja de Tessalônica. Ele costumeiramente não faz isso durante essa vida. É verdade que de vez em quando Deus chama alguns ímpios para serem exemplo dessa paga. Mas Paulo está dizendo assim: essa paga vai ser feita de maneira definitiva, plena e final, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então agora ele está dizendo assim: olha, a volta de Cristo vai fazer com que essa gente toda que está atribulando vocês agora sofra a sentença divina, sofra a paga e o justo juízo de Deus. Então a tribulação que vocês estão sofrendo não está fora da contabilidade divina. E o que vai acontecer nesse dia em que ele vier chamar os ímpios para darem conta da sua vida diante dele? Veja o verso 8. Ele virá com o seu poder, e Paulo explica, em chama de fogo, juízo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Você entende o que ele está fazendo aqui, irmão? Está dizendo assim: olha, ninguém vai ficar impune. Essa gente que está fazendo mal a vocês, esses ímpios que estão trazendo tribulação e perseguição, serão tomados pela vingança de Deus. Porque quem faz mal ao povo do Senhor, faz mal ao próprio Senhor do povo. E Deus chamará esses ímpios para serem alvo dessa vingança. E o texto diz, não só eles, como todos aqueles que não conhecem a Deus. Paulo está olhando para o dia da volta de Cristo como um dia de juízo, para aqueles que nessa vida não conhecem a Deus. Vamos entender bem essa expressão aqui, irmão, não conhece a Deus. Aqui Paulo está usando uma expressão bem específica. Deixa eu tentar mostrar isso de uma maneira bastante ilustrativa. Quem conhece aqui o presidente, o ex-presidente Lula? Quem conhece? Levanta a mão. Excelente. Sabe que agora ele está até passando por um câncer, não é? Nós conhecemos ele, sabemos que ele é uma figura importante, conhecida no mundo inteiro. Então deixa eu fazer uma segunda pergunta para você. Você tem o telefone do Lula aí para me dar? Preciso ligar para ele.
Você já jantou na casa do Lula? Já apertou a mão dele? Ele sabe que você existe? Então você conhece ele ou não? Mudaram, irmãos? Obviamente, irmãos, é isso que eu quero fazer mesmo. Nós sabemos quem é o Lula, mas não o conhecemos. Você entende que há um conhecimento que é puramente superficial. Sabemos quem ele é, que ele tem barba, que ele tem uma voz rouca, que ele foi presidente da República, mas não temos nenhuma intimidade com ele, nenhuma relação próxima. Paulo está dizendo assim, essa gente não conhece a Deus, não no sentido de saber que Deus existe apenas. Não no sentido de saber que há um Deus criador dos céus e da terra, não. Essa gente não conhece a Deus intimamente. Deus nunca ouviu falar delas. Elas nunca tiveram uma comunhão pessoal com Ele. E agora serão alvo da sua vingança, da sua paga. E veja, para explicar o que ele está dizendo, ele diz assim, olha, não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Gente que nunca parou para considerar com seriedade as demandas do Evangelho para a sua vida. Gente que nunca se arrependeu dos seus pecados. Gente que nunca se voltou em fé e arrependimento para o Senhor Jesus. Gente que nunca deu ouvidos à palavra de Deus, embora elas pudessem até ter alguma intimidade com as coisas de Deus, soubessem versículos bíblicos de cor, estivessem inteiradas dos temas da Escritura, mas nunca conheceram a Deus de fato e de verdade. Veja o que é dito no verso 9. Estas sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo está dizendo assim, as perseguições que vocês estão sofrendo, a tribulação que esses ímpios estão produzindo contra vocês, vai ter um basta final. Deus vai levá-los a sofrerem penalidade eterna. Não entenda essa expressão eterna destruição como se os ímpios fossem ser destruídos um dia, como se eles sofressem no inferno e depois de um tempo eles desaparecessem. Não é essa a ideia. A ideia é que o sofrimento dos ímpios no inferno vai ser feito eternamente. E o que é pior, eles serão banidos. A expressão é dura, né? Serão enxotados da face de Deus. Deus os levará para bem longe de si mesmo. E eles não experimentarão nada da glória do seu poder. Portanto, Paulo está dizendo, olha, o negócio que eles estão fazendo é péssimo. A escolha que estão fazendo na vida deles é de eterna destruição, de eterna condenação. Quando o Senhor Jesus vier, ele termina no verso 10. Ele vai ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Eu sei, irmãos, que falar do inferno é um negócio dificílimo. E a gente deveria ler esse texto com lágrimas nos olhos. Mas Paulo quer instruir aqui os irmãos a entenderem que esse alívio virá. Virá. Virá por ocasião do Senhor Jesus. E aí, irmão, cada pedófilo, cada assassino, cada ímpio com a sua impiedade,
sofrerá essa eterna destruição, sofrerá essa penalidade de ser banido do Senhor e da glória do seu poder. Agora, os crentes, esses serão objeto da glória do Senhor Jesus. Essa expressão é belíssima. Glorificado nos seus santos. E ele será admirado por todos os que creram nele. A ideia aqui, irmãos, é que a gente vai se admirar do Senhor Jesus. A gente sabe quem ele é, conhece-o pessoalmente, temos uma relação com ele como filhos e discípulos, mas naquele dia o veremos face a face. Veremos a ele como ele é. E o texto diz que a gente vai ser glorificado nele, ele será glorificado em nós, e nós admiraremos o Senhor Jesus. A segunda coisa que ele está fazendo é dizendo para eles: olha, o sofrimento e a tribulação que vocês estão sofrendo agora vai ter um fim. Esse é o mundo sujeito a perseguições, a ímpios. Mas haverá um dia em que Deus castigará, punirá, sentenciará à morte eterna a todos eles. E ele será admirado no seu povo. Primeiro, então, Paulo agradece. Depois Paulo instrui. E ele termina orando pelos Tessalonicenses. Versículos 11 e 12. Por isso, então, eu não cesso de orar por vós. Ele mais uma vez ora por 3 motivos. Primeiro, eu oro para que Deus torne vocês dignos da vocação de vocês. É curioso, né? Ele sabe que eles estão vivendo de maneira digna. Ele sabe que eles estão cumprindo o papel deles em meio a intensas tribulações. Mas ele quer também orar por eles e quer pedir que Deus os mantenha assim. Os mantenha firmes no propósito de serem dignos dessa vocação. É curioso, irmãos, Paulo não ora para que Deus livre eles da perseguição e da tribulação. Você percebeu isso? Ele não ora por isso. Não. Não pede para eles ficarem livres da tribulação e da perseguição. Pelo contrário, pede para que Deus mantenha eles dignos da vocação deles no meio dessa tribulação. Segundo, ele pede em oração para que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Em outras palavras, ele pede para que Deus use aquelas tribulações, aquelas perseguições, para lapidar ainda mais o caráter de Cristo na vida daqueles cristãos. Sabe o que é isso que Deus está fazendo com a gente agora? É o processo que a gente chama na Bíblia de santificação. Deus vai tornando a gente a cada dia mais parecido com o seu Filho. Ele vai lapidando em nós o seu caráter santo. Não sei se você já viu esse comercial de uma estátua de pedra, em que o sujeito está lá com um martelo e uma ponteira, batendo na cabeça da estátua, né, lapidando lá. Aí depois que ele vai embora, a estátua levanta e fala assim: eu estou com uma dor de cabeça, porque ele estava lá martelando na cabeça dela e pede um Doril. Eu não vou fazer comercial mais não, irmão, só o Doril. Então, a ideia é essa. E o que Deus usa para fazer isso, irmãos? Perseguição e tribulação. Perseguição e tribulação são meios que ele usa para lapidar em nós o caráter dele. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos:
tem lições que a gente só aprende na escola da perseguição e da tribulação. Tem lições que a gente só consegue digerir passando pela escola da tribulação e da perseguição, irmão. Crentes que não passam pela escola da perseguição e da tribulação não amadurecem, não crescem, não se desenvolvem. Essa igreja está crescendo em fé, aumentando o amor, porque Deus está usando tribulação e perseguição para levá-los para esse crescimento. E Paulo está dizendo assim, que Deus cumpra esse propósito na vida de vocês. Que Deus prossiga fazendo o que Ele começou. Que bom, irmão. Você precisa pedir a Deus para Ele te dar mais tribulação e mais perseguição, irmão. Isso faz um bem. Há cristãos só se lembram de olhar para o céu quando estão deitados numa cama. E Paulo quer que essa igreja continue experimentando esse propósito de bondade. Veja, propósito de bondade e obra de fé na vida deles. E a terceira coisa, Paulo pede no verso 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que ele pede mais, irmãos? Ele pede que a igreja aproveite aquele momento de perseguição, de problema, de aflição, de obstáculo, de dificuldade, para glorificar a Deus. Que Cristo seja glorificado em vocês nessa hora. Que o nome de Cristo seja glorificado através de vocês nessa hora. Que vocês não percam a oportunidade que Deus está dando para vocês de glorificar o nome dEle no meio dessa tribulação. No meio dessa dificuldade. Que vocês não percam de vista que Deus está colocando vocês aí nesse estado, nessa situação, nesse lugar, para que vocês glorifiquem o nome dEle. E assim então Paulo agradece, instrui e ora. E deixa eu fazer então, irmãos, algumas aplicações disso para nós. E agora é a minha segunda parte do sermão. Como é que a gente pode extrair lições aqui para a nossa vida? Eu tenho 5. E vou ser bem breve em cada uma delas. Primeira lição. Ao olhar essa passagem de Tessalonicenses e essa palavra de Paulo para aquela igreja, a gente deve ser lembrado, irmãos, de que nenhum cristão está isento de sofrer aflições e perseguições nesta vida. Olha, deixa eu dizer isso aqui, irmãos, e eu não vou me cansar em chamar a atenção para esse ponto. Não acreditem em falsos profetas. Não acreditem em falso ensino. Que garante para vocês a ideia de que a vida cristã é uma vida sem problemas, sem enfermidades, sempre com bom emprego, que você nunca terá inimigos, que você sempre estará por cima, que a sua vida será só vitória, 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 vitória. Não creia nisso, irmão. Isso não é evangelho. A palavra de Deus declara para nós em alto e bom som que perseguições e sofrimento, perseguições e aflições fazem parte da nossa carreira cristã.
tem que enfrentar essas coisas com a mesma determinação dessa igreja. Manter a nossa fé constante, inabalável em Deus. Sabedores de que todas as coisas couberam para o nosso bem. Então a primeira coisa é isso aí, olha. Nenhum cristão está isento de enfrentar perseguições e aflições nessa vida. Segunda aplicação. Dificuldades, aflições e perseguições não impedem que a igreja cresça em quantidade e em qualidade. Tá? A segunda coisa que essa igreja ensina pra gente, irmãos. Essa igreja cresce em fé, em amor, em constância, a ponto deles serem exemplos para outros cristãos, no meio de uma intensa perseguição, no meio de uma intensa investida contra ela. Nada disso inibiu essa igreja de continuar avançando. Pelo contrário, parece que isso fomentava ainda mais naqueles cristãos determinação para continuarem seguindo em frente. A gente tem o costume de reclamar das circunstâncias e colocar nelas as desculpas do nosso fracasso. Esses cristãos aqui, irmãos, tinham apenas poucos meses de convertido. Poucos meses. Mas não arredaram o pé. Viraram exemplo para muita gente madura que havia esquecido dessa constância. Irmão, não me fale dos problemas que você tem para enfrentar e continuar caminhando como cristão. Não me fale deles porque eu já os conheço. Isso não são desculpa para você continuar crescendo. Essa ideia de que o mundo é muito difícil, é tudo muito complicado. Quando é que foi um mundo fácil para a gente, irmãos? Fala para mim. Quando? Me avisa aí que eu vou esperar esse mundo chegar. E eu vou esperar deitado e ele não chegará, porque o mundo é sempre um lugar difícil. Não é verdade, irmãos. O mundo aí fora não está de braços abertos para receber a gente. Não está. E nunca esteve. Não esteve no tempo da igreja de Tessalônica e não está no nosso tempo também. O problema não é o mundo não, irmãos. O problema somos nós. O problema somos nós. O problema é a nossa falta de percepção, de determinação, de constância. O problema é nosso. Não vamos botar o problema no mundo não, porque o mundo não tem nada a ver com isso. Deus precisa começar uma obra em nós, avivar a sua igreja, despertar o seu povo, porque o problema em geral está no próprio povo de Deus. Essa é uma igreja que cresce em quantidade e em qualidade a despeito dos problemas que ela enfrenta. E eu me perguntei ao estudar o texto se nós teríamos a mesma constância que eles tiveram se passássemos pela metade do que eles passaram. Teríamos, irmãos. Sejamos honestos, teríamos. Se a gente estivesse passando pelos problemas que eles passaram, a gente teria a mesma constância que eles tiveram? É uma pergunta que eu deixo para você responder. E eu espero que seja assim. Se não for, irmão, que passe a ser sim a partir dessa noite. Terceira aplicação. As injustiças deste mundo não serão corrigidas todas aqui. É bem verdade, irmãos, que eventualmente Deus o faz. Ele às vezes acaba corrigindo alguma injustiça. Mas esse texto aqui está ensinando uma coisa para a gente que a gente deve guardar na nossa mente, no nosso coração, para sempre, irmãos. Deus só vai corrigir tudo isso no dia do juízo. Até lá, irmão,
Até lá, aprenda a conviver com elas. Aprenda a se resignar diante delas. Aprenda a aceitar o fato de que você pode ser muito injustiçado, que você pode sofrer muita perseguição, que muita gente pode falar mal a seu respeito sem ter razão para ter feito tal coisa, que você pode ser alvo de críticas, de fofoca, de coisa infundada. Aprenda a conviver com isso, irmão. E saiba que isso só será corrigido no dia do juízo. Até lá, aguenta. Até lá, descansa. E lembre, irmão, a vingança pertence ao Senhor. Não vai tentar se vingar de ninguém, não, irmão. Não vai fazer justiça com as próprias mãos. Deixa isso para Deus. E Ele resolverá definitivamente no dia do juízo. A terceira aplicação. As injustiças desse mundo não serão corrigidas todas aqui. Sabe que isso às vezes dá um desânimo, irmão. Dá uma canseira. Mas você não está sozinho não, irmão. Calma. Todos nós, como cristãos, conhecemos algo disso. E Paulo diz assim: espera. Espera e confia. Porque Deus não deixará ninguém impune. A justiça dele pode parecer tardia, mas ela jamais falhará. Quarta aplicação. Esse texto faz a gente lembrar, irmãos, do terrível destino dos ímpios. Deixa eu dizer uma coisa aqui, de maneira muito solene, irmãos. Cristãos não falam desse tema com prazer, com alegria e contentamento em seus corações. Eles falam desse tema com pesar. Mas a Escritura revela-nos essa verdade e a gente não pode simplesmente deixar de anunciá-la. E eu sei que quando a gente fala desse terrível juízo que se concretizará na vida dos ímpios, a gente lembra de um monte de gente querida nossa. Nossos parentes que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Cristo. Amigos, vizinhos, gente que trabalha com a gente que convive com a gente. Gente que talvez essa noite vai ser chamado diante de Deus, começará a experimentar essa penalidade de eterna destruição. Gente que será banida da face do Senhor. Gente que sofrerá eternamente a paga, a vingança do Senhor. Não dá, irmãos, para aplicar esse texto para nós sem se dar conta dessa verdade terrível que o texto revela. Verdade que está se concretizando para muita gente essa noite. E deixa eu fazer aqui uma aplicação para nós, irmãos. Nós que estamos aqui essa noite, que podemos ouvir a exposição da palavra do Senhor. Amado, com todo o amor que eu tenho no meu coração pela sua alma, você está preparado para não ser alvo dessa vingança de Deus? Mas eu não quero saber detalhes da sua vida e não estou interessado nisso. A minha pergunta é mais central. Você conhece a Deus de verdade, irmão?
Você obedece o Evangelho? Já se arrependeu dos teus pecados? Já creu plenamente nos méritos de Jesus para salvar, resgatar, libertar e garantir vida eterna para a tua alma? Amado, olha, eu fui muito impactado, e falei isso pela manhã e vou repetir agora à noite, com a partida da irmã Cristina. Domingo passado ela ocupava um dos assentos dessa congregação, se sentava aqui. E Deus achou por bem chamá-la à sua presença na segunda-feira, de maneira surpreendente, sem que nenhum de nós tivesse sequer imaginado essa possibilidade. E eu não quero aterrorizar o seu coração, mas quero adverti-lo de que talvez seja essa a sua última noite sobre a terra. A sua última noite de vida sobre a terra. Amado, no seu caso, eu correria para Jesus, correria o quanto antes para que Ele me salvasse, para que Ele me protegesse, para que Ele me garantisse vida eterna. Porque do contrário eu não vou enganá-lo. Você sofrerá eterna destruição. Do contrário, você será banido da face do Senhor e da glória do seu poder, irmão. Esse é um texto que nos faz lembrar do terrível destino dos ímpios. Última aplicação. Lembre, irmão, que sofrimentos e perseguições cumprem o propósito de criar caráter cristão em nós e nos levar a glorificar a Deus. Deixa eu dizer isso aqui, irmão. Se você está passando agora por uma tribulação, por uma perseguição, por uma aflição, lembre de duas coisas. Primeiro, Deus está usando isso para lapidar em você o caráter dele. Tornar você mais parecido com o filho dele. Segundo, use essa oportunidade para glorificar o nome dele. Com isso eu quero dizer o seguinte, irmão. Não reclame. Não murmure. Glorifique. Agradeça. E esteja certo que não há nenhuma tribulação que nos é dada que nós não tenhamos os recursos necessários em Deus para superá-la, para ultrapassá-la e para usá-la para a glória do seu nome. Lembre disso, amado, que todas as coisas que estão agora acontecendo com você são assim, para que elas cooperem para o bem da sua alma e da sua vida. Não se esqueça que isso vai acabar um dia. Que o Senhor Jesus voltará, irmão. E todos aqueles que obedecem o Evangelho e que já conhecem a Deus, serão glorificados nele. E nós nos admiraremos da beleza, da majestade, do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, do favor, do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, viva na expectativa dessas coisas. Encha o seu coração dessa verdade. E aí você vai poder radicalizar e evangelizar com o coração cheio da mensagem salvadora do Evangelho. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus.